Eu fiz um código em Python para mostrar os conceitos mais básicos de aprendizagem automática. Estou disponibilizando o link aí na descrição. E nesse vídeo eu quero mostrar a relação entre o código em Python e as equações que você geralmente encontra nos livros de aprendizagem automática de inteligência artificial. Em particular, eu quero falar dessa equação aqui, ó. Essa é talvez a equação mais importante da inteligência artificial ou da parte de redes neurais artificiais ou de aprendizagem automática da IA. Então é uma equação que todo mundo tem que tentar, quem quiser se aprofundar, né, e entender bem os conceitos, tentar entender. Essa é a equação que está no centro da aprendizagem de máquina, de machine learning. E esse código, né, implementa essa equação aqui. E eu vou mostrar algumas coisas, né? Então, ó, o código ele recebe. Essa é a rede neural artificial. Eu tentei pegar a rede mínima possível para ficar na essência dos conceitos. Então, essa rede aqui, na verdade, é formada por um único peso. Ela tem um peso só. Para quem ainda não viu, eu tenho um curso, né, de IA, de 13 vídeos aí que eu falo desses conceitos. O objetivo aqui nem é entrar tanto nos conceitos, mas fazer a relação do código com a equação. Então, o que eu estou chamando de rede aqui é simplesmente o peso, que geralmente nas equações aparece como W de weight. Aqui são as entradas para treinar a sua rede. Tá? Também, nesse exemplo, eu uso entradas bem simples. As entradas são números. Tá? Cada entrada é apenas um único número. E aqui você tem um vetor de números. A saída correta, geralmente, na literatura, nas equações, aparece que esse Y com, né, o, o circunflexo aqui em cima. Então isso aqui seria, né, o esperado da rede. Você tem as entradas e tem as saídas, né, que você gostaria que a sua rede respondesse. Aqui, ó, são as saídas da IA, né, conforme ela vai sendo treinada, conforme aprendendo. A gente chama geralmente de Y. Aquele XY, né, que a gente vê em cálculo, entrada e saída. E aí a primeira coisa que acontece, aqui tem um loopzinho pelas épocas, né, da aprendizagem. A IA aprende vendo os exemplos de entrada várias vezes, e a quantidade de vezes é determinada pelo total de épocas. Né. Essa linha aqui, ela está calculando a saída que a sua IA vai dar, a sua rede, a partir da entrada. E nesse modelo mais simples aqui que eu criei, você só tem um peso, você só tem um neurônio, você só tem uma entrada, só tem uma saída. E aí, você não tem função de ativação também, você tem só o produto escalar, que é aquilo que acontece na essência, né, de um neurônio artificial, que eu tenho um vídeo falando disso. E, como equação, é isso aqui. É o produto escalar da entrada pelo peso, o das entradas pelo peso. E aí você tem uma saída. Então, essa linha em Python está implementando essa equação aqui. Aqui eu tenho o cálculo do erro. Aqui eu estou usando o erro quadrático, que é um erro bastante utilizado. Ó, tá vendo aqui? Estou multiplicando por um somatório. Estou subtraindo aqui as saídas corretas das saídas que a IA deu. Estou elevando ao quadrado. Estou implementando, então, essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, esse pedacinho aqui, tá? Sem o triângulo aqui, só esse pedaço. Ó, o meio aqui, tá vendo? O somatório. Ó, o np.sum. Ó, o y da saída aqui. O circunflexo menos o y elevando ao quadrado. E aqui o gradiente, o cálculo do gradiente. Aqui a gente está implementando a tal da descida de gradiente. Ó, tem outra somatória aqui. E aí tem, ó, o gradiente está aqui embaixo. Ó, reparem aqui a relação. A saída menos a entrada vezes o negativo aqui. Não, a saída correta menos a saída da IA até o momento, né, que ele está aprendendo, vezes o negativo aqui da entrada. Isso aqui é o gradiente, tá? O gradiente, né, ou a derivada, né, é uma derivada parcial. Então é a derivada do erro, tá? Essa equação aqui é a derivada parcial do erro. Então, isso aqui é a derivada do erro. E aqui eu estou mostrando como é que você chega
da derivada do erro, ó, é uma derivada parcial, esse símbolo aqui, ó, derivada parcial do erro, ou da função de perda também, tá? Eu tenho os vídeos onde eu falo esse erro aqui, a gente pode chamar de função de perda. É a derivada parcial da função de perda em relação aos pesos. Isso aqui é importante também. Quem está acostumado a calcular em cálculo, calcular derivada, e a gente calcula a derivada em função de x. Geralmente a gente chama de x a variável. Mas a variável que interessa para a gente, que é a variável que a gente vai mexer conforme a rede vai aprendendo, é o peso. Então a derivada é em função de w. E aí, daqui a pouco eu vou falar dessa derivação aqui. Aqui eu só estou juntando coisas para criar gráfico. O que interessa mesmo vem aqui embaixo. Isso aqui não interessa. O núcleo, né, da aprendizagem está aqui, nessa primeira linha aqui, nessa segunda, nessa terceira e nessa quarta linha aqui. Essa quarta linha implementa justamente essa equação aqui. O novo peso vai ser o peso anterior, ou se fossem bilhões de pesos, a ideia é exatamente a mesma. Você pegar a rede do ChatGPT, em algum momento você vai ter alguma coisa parecida com isso lá. O peso, né, o novo peso durante a aprendizagem, vai ser o peso anterior, então eu estou colocando aqui o T mais 1, seria no próximo passo, aí, o próximo tempo, né, imagina assim. Seria o peso anterior, é o que estava antes. Né? Menos, tem o menos aqui, porque eu tenho que pegar o inverso da derivada. A derivada, né, se você usar essa derivada ou gradiente, né, o erro vai aumentar. Você quer reduzir o erro, você quer ir na direção onde o erro, né, da sua IA diminua. Então, por isso que você tem esse menos aqui, você pega, né, o inverso do gradiente. Isso aqui é a taxa de aprendizagem. Aqui, ó, a taxa de aprendizagem que vai definir o quão rápido ou devagar você vai atualizar esses seus pesos. Eu tenho um vídeo onde eu detalho isso. Multiplicado aqui pela derivada parcial do erro em relação ao W, quer dizer, o gradiente, que eu chamo aqui de gradiente, estão vendo? Multiplicado pelo peso, né, da rede no momento atual. Então, o próximo peso, né, os valores dos pesos aqui, você muda o valor dos pesos desse jeito. É aqui que está acontecendo a aprendizagem. Isso aqui é aqui, né, o gradiente. E você está simplesmente você está mexendo no seu peso, né, e essa mexida que você vai dar vai depender desse N aqui, né, que é a taxa de aprendizagem. Você vai mexer muito ou menos. Essa é a equação da aprendizagem. Um passo aqui interessante é como é que você calcula o gradiente disso aqui. Aí você tem que lembrar do cálculo. Eu fiz aqui o passo a passo. Reparem aqui que esse Y aqui é a saída da sua rede. A saída da sua rede é esse produto escalar aqui. Por isso eu consigo trocar esse Y por X vezes W aqui, o produto escalar de X por W. O próximo passo que eu fiz aqui, eu estou levando ao quadrado, eu simplesmente separei aqui. Você podia aplicar direto aquela lei dos quadrados, não lembro o nome direitinho, né? Quando você tem o quadrado da subtração, o quadrado da soma, que a gente aprende lá acho que no ensino médio, fundamental. Mas eu fiz aqui, ó, só separei o quadrado, ele por ele mesmo. Fiz a multiplicação desse cara por desse aí. No final vai dar isso aqui, certo? Lei dos quadrados. Então repara aqui, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a regra. Aqui você tem o erro aqui, ó, tem uma divisão por 2 aqui, só para simplificar depois, na verdade. Você não precisaria dividir por 2 necessariamente, não. A coisa funcionaria mesmo sem dividir, mas ia mudar um pouco o gradiente aqui, ele ia ficar um pouco mais feio. Então eu peguei só esse cara e botei para dentro da somatória, então botei o 2 aqui para dentro também. E aí você tem esse 2 aqui dividindo, agora esse 2 dividindo todo mundo, né? Então, a hora que você pega esse cara e divide por 2, vira isso aqui. Aqui corta 2 com 2, então por isso fica só esse pedacinho. E esse cara aqui, você está elevando ao quadrado 2 caras que estão multiplicando. É como se estivesse elevando ao quadrado cada um deles separadamente. Também o básico aí da álgebra. Aqui o 2 continua dividindo. E é nesse ponto agora eu vou calcular a derivada. E aqui é bom prestar atenção, a derivada em função de W. Então, W aqui é o que geralmente, quando a gente faz, né, o exercício de cálculo, é o X da história. Mas pode confundir alguns. Nesse contexto, como a derivada é em W, o X
ele é uma constante. Então todo o resto aqui é constante. Só o W é variável. Então isso aqui é um polinômio do segundo grau aqui, ó. Ele está elevado ao quadrado, aqui ele está elevado a 1. E aí é a regra do polinômio, derivada de polinômio. Né? Que você pega esse cara aqui, multiplica e subtrai 1 dele. Então só dá uma lembrada lá na regra de derivada de polinômio. Você vai ver que esse cara some, né? Que ele é uma constante. Aqui é como se fosse o x, né? Elevado a 1, né? O w elevado a 1. Então por isso ele fica aqui, ó, fica só esse pedaço aqui que está multiplicando ele. Então por isso vem para cá, continua o menos ali. Aqui você tem que pegar esse 2 e trazer para cá. Aí eu tenho 2 embaixo que vai cortar, né? Esse 2 vem para cá, corta aqui, tira 1, fica só o w e continua o x ao quadrado que é a constante. Então é a regra do polinômio. Aqui eu só peguei, ó, eu coloquei um x aqui em evidência, puxei o x, né? O x está multiplicando o y, está multiplicando o x e o w. Só botei aqui em evidência, continua menos, aqui vai ficar menos. Então é o básico aqui da álgebra. E eu só tirei aqui o menos x e botei para frente, botei para o lado de lá, só para ficar igualzinho, tá no código aqui. Mas eu podia mexer no código também e colocar esse menos para o lado de cá, que também não teria problema. Então aqui eu simplesmente calculei essa derivada parcial aqui no passo a passo. E aqui o código. Então vocês têm aqui uma espécie de código mínimo, uma rede neural artificial mínima. Esse código tem outras coisas, tá? Ele é completinho. Vocês podem brincar com ele no link aí pro Git do Inovisão. E espero que tenham gostado e tenham conseguido fazer a associação disso aqui, uma das coisas mais importantes da inteligência artificial, com esse código aqui. Valeu, pessoal!